Pois bem, andamos um pouquinho, conceituamos trabalho. Trabalho significa ganhar ou perder movimento. Quem faz trabalho? Força. Qualquer força realiza trabalho. Eu digo assim, tem um astro, tem aqui a Lua, por exemplo, a Lua girando em torno da Terra. Aí ela faz um movimento circular. Estou lendo a questão, a Lua faz um movimento circular. Aí você já diz assim, movimento uniforme. Por quê? Se o movimento da Lua, o cara está dizendo que é circular, ele quer dizer que a força que está mexendo com a velocidade da Lua, ela atua assim, pessoal, ela atua perpendicularmente. Esta força aqui, ela não realiza trabalho. Realizar trabalho, ela não faz nem aumentar, nem diminuir a velocidade da Lua. Ele acabou de dizer, então, que se a força é perpendicular, por que a força é perpendicular? Ele disse que o movimento era circular. Então, movimento circular, força perpendicular, tá certo? Não realiza trabalho, a velocidade não aumenta, a velocidade não diminui. Como é que eu dou o nome a isso? Movimento uniforme. Ok, vestibulando. E às vezes você lembra, vestibulando, nós vamos ter uma aula aqui, bem direitinho aqui, sobre o momento de inércia, né? Mostrando aqui essas coisas, mas às vezes você está correndo ali num batente, quando você vai cair no batente, que vai tentar girar, né? Você estica logo as mãos e tenta se equilibrar. Então ali você mudou seu momento de inércia, mudou exatamente a sua dificuldade de giro, que nós vamos ver aqui com vocês. Lembre também, nós falamos já em outra aula, também aqui com o Silvestre, que quando a bailarina quer aumentar o seu giro, ou num patinho de gelo também, ela fecha os braços, então muda o momento de inércia e aí aumenta a velocidade angular. Lembrando também, rapidamente, a primeira lei de Newton diz que todo corpo em repouso permanece em repouso e todo corpo que estiver em movimento passa para movimento retilíneo uniforme, movimento numa reta com velocidade constante, a não ser que alguma força atue sobre ele. Então lá no espaço, se você lança uma bolinha, essa bolinha vai caminhar em linha reta com a mesma velocidade que você lançou, a não ser que alguma força atue sobre ele. Se não, esse movimento aí vai ser constante, tá certo? Beleza, vestibulando? A terceira lei diz que toda ação corresponde a toda ação corresponde uma reação de mesmo módulo, mesmo valor absoluto, mesma direção e sentido contrário. Então, sempre que você bate numa parede, a ação está na parede, a reação está na sua mão. Então essas duas forças não são iguais, porque têm sentidos contrários. O que são iguais são os módulos. Então o módulo da força de ação é igual ao módulo da força de reação. Agora, a força de ação não é igual à força de reação, porque eles têm sentidos contrários. Beleza? Vamos continuar aí com o professor Roberto Silvestre. Aqui, mais um quarteto mandando mensagens aí, a Karine, a Aline, a Elani, ali, tá certo? Isso aí com a gente. Pessoal, a questão número 7, tá certo? É uma questão bem interessante. Ela vai, mais uma vez, discutir o que tem de mais importante, conceitos, tá bom? Então vamos aqui à questão número 7. Olha, uma pessoa é colocada entre duas tábuas que contém mais de 200 pregos. É a famosa cama de pregos, tá certo? Em seguida, coloca-se um bloco de cimento em cima da tábua superior e, utilizando-se de uma marreta aí, um grande martelo, né? Martelo de uma grande massa, efetua-se uma batida forte no bloco, fazendo com que este seja diluído em fragmentos. A pessoa que está entre as tábuas não é ferida. Por quê? Então, esta questão, ela vai diferenciar bastante, tá certo? Veja aqui comigo novamente. Olha só, essa questão, ela vai trazer bem a diferença entre impacto e dano físico, tá certo? Observe que já em sala de aula, diversas vezes, nós diferenciamos isso para vocês. O impacto está associado à variação da quantidade de movimento. Eu tenho certeza que você não vai errar essa questão do vestibular. Olha só, o impacto, a força, está associada à variação da quantidade de movimento. Certo? A quantidade de movimento, não esqueça, ela depende do parâmetro massa e do parâmetro velocidade, tá bom? A energia cinética depende também da massa e da velocidade. Depende mais de quê, pessoal? Mais da velocidade do que da massa, beleza? Então, se você coloca uma pessoa, aqui uma tábua cheia de pregos, a ponta voltada para cima, tá bom? Outra tábua cheia de pregos, as pontas voltadas para baixo.
e a pessoa está aqui, entre as duas tábuas. Observe aqui já o conceito de pressão, tá certo? Ó, as forças exercidas mais uma grande superfície, então uma pequena pressão. Não satisfeito, a gente coloca aqui um bloco de cimento, tá bom? E alguém dá uma grande marretada, uma pancada, tá? Nesse corpo aqui, nesse bloco de cimento. A sorte da pessoa que está entre os pregos é que este bloco de cimento ele foi diluído. A questão quer dizer, ó, quando você suspendeu o martelo, você tem uma forma de energia, tá? Energia potencial gravitacional, né? Essa energia potencial gravitacional, ela se transforma em movimento, tá bom? Esta energia de movimento, essa energia cinética, ela foi usada para separar as ligações do cimento. Então, praticamente, tá, a transmissão de energia que passa para a pessoa, né, é totalmente desprezível. Ainda vai ser diluída entre os pregos. Então, o dano físico que está aí associado à transmissão de energia, tá certo? É desprezível, porque vai haver uma transformação de energia, potencial gravitacional e energia cinética. A energia cinética transforma em energia térmica e em outras formas de energia. Ele produz a quebra, a ruptura do cimento, tá bom? Observe que o impacto não está associado ao dano. Você pode até ter uma grande variação de quantidade de movimento, tá certo? Mas o dano físico está associado à transmissão de energia, tá bom? Então veja aqui a nossa resposta, passando aqui, tá bom? Veja só. Ó. O momento, ou seja, a quantidade de movimento, fornece apenas o impacto. A energia é que produz os danos. A maior parte da energia cinética jamais chega à pessoa, pois ela é gasta na demolição, né, do corpo e em energia térmica. Tá bom? Veja a importância da gente conceituar, né, Luiz? A gente está aqui desde o início da aula, tenho certeza que você já pegou uma folhinha de papel, tá? Uma forma bem interessante de você estudar física. Tá certo? Pega uma folha de papel, pega uma caneta e diz, olha, eu vou lá, eu vou começar a conceituar. Tá? Eu vou lembrar aqui da aula do Luiz Carlos, a aula do Roberto, tá bom? Eu vou começar a criar os meus conceitos baseados naquilo que eu entendi. Isto é fundamental para você, estudante. Na prova objetiva, você terá estes conceitos. E na prova discursiva, isso aí vai ser a base, os seus argumentos físicos, tá certo? Para que em seguida você possa desenvolver as expressões matemáticas. É por isso que as expressões matemáticas nós fornecemos nas provas, tá certo? Porque na realidade cabe a você primeiro ter o quê? O conceito, o argumento, e em seguida, né, apenas aplicar o desenvolvimento matemático. Algum comentário, Luiz, ainda aqui? Ok, vestibulando. Então nós temos que sempre estar ligado o quê? Também nos princípios da física, né? Você tem que conhecer o princípio da conservação de energia, né? Essa parte que nós falamos aqui do momento angular, né? Da quantidade de movimento, né? É importante você lembrar que a gente utiliza muito quantidade de movimento, né? Mas alguns livros e a própria universidade, em um ponto ou outro, fala nesse momento linear, nesse momento angular, ok? Mas vocês estão associados no dia a dia com aquela grandeza, o Q, né? De quantidade de movimento, ou o P também, né? Está associado a momento, a quantidade de movimento. Então vamos continuar aqui, vamos aí para mais uma questãozinha, professor Roberto Silvestre. Olha só, pessoal, questão número 8, tá certo? Vamos direto aqui à questão, olha só. A senhora Maria Bernadette pergunta à física engenheira Isadora Rebeca: onde está o centro de gravidade de massa da atmosfera terrestre? A psicóloga Gabriele Daphne pergunta à física paramétrica Karine: por que é perigoso abrir rapidamente as gavetas superiores de um armário lotado, se ele não estiver bem assentado no piso? Maria Eduarda pergunta à física Micélia Natividade: quando um carro despenca de um penhasco, por que ele gira para frente enquanto cai? Então veja só, tá certo? Novamente estamos aqui com os conceitos básicos. Existe uma grandeza que nós chamamos de torque. O torque é a ação de uma força capaz de girar um corpo. Observe que quando nós estamos em pé, tá certo? Se você passar uma linha no centro do corpo da gente, tá certo? Essa linha, ela vai ter uma base. Os nossos pés, tá certo? Ela suporta essa linha. Essa linha,
onde está aplicada a nossa força peso. Olha, quando uma pessoa está grávida, observe que esta massa, ela se desloca, tá certo? Não somente quando grávida, não é verdade? Mas, ó, cuidado, a barriguinha aí, ó, cresceu, ó, a massa vai para a frente. Observe que o seu centro de massa é deslocado. Então, você não pode perder a base de apoio. Se você passar essa linha agora pelo meio da pessoa e essa linha não encontrar a base de apoio, esta força, a força peso, exercida pela gravidade da Terra em quem tem massa, essa força vai produzir um giro no seu corpo, tá certo? Então, observe o seguinte, primeiro detalhe, a nossa atmosfera, ela pode ser vista justamente como uma bola de basquete, tá certo? O centro dela está no centro da Terra, ok? Observe que se uma força está no centro, ela não exerce torque. Nós podemos até considerar a conservação do momento angular da Terra, tá certo? Baseado nesse aspecto, desprezando outros fatos, apenas levando em conta a força gravitacional, né? O momento angular, obviamente, seria conservado, tá bom? Então, primeira resposta, o centro de massa da atmosfera está no centro da Terra. Segundo detalhe, se eu tenho um armário grande, tá certo? E eu puxo essas gavetas superiores, observe o exemplo que eu dei agora há pouco, estou pegando a massa e estou levando para a frente. Observe que possa ser que o centro de massa agora perca a base do armário, né? E com isso a força peso emborca o armário, né? A força peso realiza o que, pessoal? Um torque. Então a força gravitacional, tá certo, está presente. Tudo que tem massa recebe uma força do campo de gravidade. Na hora que esta força, a sua linha de ação, perde a base de sustentação, então essa força exerce torque, tá certo? Você pega automóveis que são mais altos, né? Que tem que ter esse cuidado, se não tiver uma base que desça o seu centro de massa, de repente numa ladeira o centro perde a base e ele tomba. Um exemplo aí, um automóvel que caiu num penhasco. O que é que muda? Enquanto ele está aqui na pista, tá certo? Você passar uma linha no seu centro, essa linha tem uma base que o sustenta. Quando isso aqui perde, essa massa sai, tá certo? Ó, então, esta massa tem um peso. Essa linha não tem mais uma base de ação. Tá vendo? Então, o peso dessa porção que não tem a base realiza um torque, realiza um giro. Então, naturalmente, quando esse carro faz esse movimento, perdendo a base de sustentação, a força gravitacional, tá certo? O centro de gravidade se desloca. Ao se deslocar e não tendo uma base de apoio, ele provoca um giro que nós chamamos de torque. Não é simples, tá certo? Observe se nesse momento, você aí na sua casa, você encostar o seu corpo na parede, tá certo? E quiser fazer um movimento para tocar os seus pés, você pode correr um risco de tombar. Se você encosta na parede, tá certo? Quando você jogar o corpo para frente, o seu centro de massa é deslocado, o seu centro de gravidade é deslocado e ele pode perder a base dos seus pés. Observe que o simples fato de você aí, ó, se abaixar e apanhar um objeto, você vê a física. Quando você leva a massa para frente, tá certo? Você também desloca a massa para trás, para que o seu centro continue embaixo dos pés. Se você encostar o corpo na parede, quando você levar o corpo para frente, você não tem como deslocar a massa para trás, tá certo? Então o centro de gravidade vai para frente, perde a base de sustentação e você tomba. Então as respostas dessas questões, podemos ver aqui, ó, vamos aqui, olha só,